Versos 1 a 4, a palavra de Deus diz assim: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos. E olha o que eles ensinavam: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, vocês não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegraram a todos os irmãos. E chegando então a Jerusalém, eles foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por intermédio deles. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta manhã aqui na tua presença. Eu peço, Pai, que o Senhor nos dê condições, através da tua graça, de nós extrairmos daqui, ó Deus, aplicações, lições importantes para a nossa vida. Nós nos entregamos nesta manhã nas mãos do Senhor, em nome do poderoso Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu li até o verso 4, porque eu queria explicar para vocês hoje um pouquinho do pano de fundo do que está acontecendo aqui e do que vai acontecer no capítulo 15, ok? Então, na semana passada a gente fechou o capítulo 14 e fechamos com Paulo e Barnabé relatando para a igreja de Antioquia, que foi a igreja que os enviou, o que Deus tinha feito por intermédio deles, está aí no verso 27, parte B, e como do capítulo 14, e como Deus havia aberto, né? Abrira, está aí o texto dizendo abrira, português nosso é terrível, a porta da fé aos gentios. Então esse era o relato que eles estavam dando e era um momento de extrema alegria. Eu falei que era um momento então de muita alegria, os missionários e igrejas estavam se regozijando com os feitos que Deus havia realizado por meio desses dois missionários. No capítulo 15, o cenário é outro, é igual aí nos pequenos grupos. Vocês fecharam o capítulo 4 com uma alegria incrível, não é? Do povo unido, se regozijando, e abriram o capítulo 5 com Ananias e Safira. A tristeza e a alegria se contrastando dentro ali da mesma comunidade. E aqui também a mesma coisa. O capítulo 15, o cenário é outro, completamente diferente. Todo o capítulo 15 é um cenário de conflito, é um cenário de discussão, é um cenário de possíveis contendas, cenários de desentendimento, cenário de divisão. É isso que nós encontramos aí no capítulo 15. Mas também é um capítulo de tomadas de decisões importantíssimas para o cristianismo. Há quem diga que o capítulo 15 é um divisor de águas na história da igreja primitiva. Então é um capítulo muito importante, não é? E o meu objetivo aqui hoje é apresentar para vocês o pano de fundo desse capítulo. A gente vai falar justamente disso. O que está acontecendo aí, para que depois a gente entre nos detalhes desse texto em outros momentos, tá? E ao fazermos isso, ao analisarmos esse pano de fundo, nós vamos arranhar na teologia um pouco hoje, tá? E aí nós vamos fazer aplicações para nós também. Porque a gente vai arranhar as portas aí de assuntos teológicos aí nesse capítulo 15, tá? E aí nos próximos domingos, então, a gente avança um pouquinho mais e entra nos pormenores do capítulo. Então, dito isso, vamos aos fatos. A primeira questão que a gente deve observar aqui é a relação do judaísmo com o cristianismo primitivo. Essa é a primeira olhada que você precisa dar, tá? Aqui ainda havia uma simbiose entre esses dois conceitos, essas duas visões de fé. A igreja cristã primitiva, ela nasce dentro do judaísmo. Ela é essencialmente judaica, ok? Jesus nasceu aonde? Povo judeu, ok? Qual era a religião da família de Jesus?
Judaísmo. Jesus ia a uma igreja com seus pais? Não, ele ia na sinagoga. Ok? Era assim a vida de Jesus. Como foi, onde é que eu vi isso? Aqui, o Rodrigo falando, né? Quando José e Maria, lá, Jesus tinha 12 anos, que eles perderam Jesus ali no meio daquela multidão, ele foi para onde? Para EBD? Não, ele foi para uma sinagoga. E os pais estavam numa festa relacionada ao judaísmo. Então, o cristianismo, ele nasce dentro do judaísmo, os primeiros discípulos, eles eram judeus, do judaísmo, tá? Então, inicialmente, esses primeiros cristãos eram vistos como um grupo de judeus com novos conceitos religiosos. É daí que vai vindo o nosso cristianismo. E à medida que esse grupo, então, começa a crescer, se expandir e expor convicções religiosas diferentes dos judeus, eles passam a ser considerados como uma seita, mas uma seita carregada de judaísmo, como aconteceu, por exemplo, por conta da Reforma Protestante, no início do século XVI, quando Lutero ele prega as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. A ideia de Lutero não é nascer um novo movimento cristão, mas trazer a igreja existente naquela época para um cristianismo que era bíblico. Aqui é a mesma coisa. Esses homens queriam trazer o judaísmo para o judaísmo veterotestamentário, que era a Bíblia deles. Então eles estavam entendendo o que significava o Antigo Testamento à luz da revelação do próprio Filho de Deus. Então quando eles receberam isso, o que eles pensaram? Vamos movimentar o negócio. Só que o cristianismo ainda é considerado aqui uma seita carregada de judaísmo. Então, muitos dos primeiros crentes em Cristo eram judeus. Muitos dos primeiros que se converteram a Jesus eram judeus. E alguns grupos de judeus, algumas pessoas lá do judaísmo que se converteram, era muito fundamentalista. Eram muito legalistas, como os fariseus, por exemplo, que foi um movimento que nasce na época de uma helenização grega. E ele nasce para quê? Nós precisamos manter a nossa identidade. Nós precisamos ficar firme na lei de Moisés. Nós não podemos perder essa aliança com Deus. Então, tudo aquilo que Moisés ensinou, tudo aquilo que Moisés escreveu, principalmente os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que é o Pentateuco, não é? Isso precisa estar muito gravado para nós. Então eram muito fundamentalistas, muito legalistas. E essas pessoas aceitaram a mensagem do Evangelho de Jesus, mas eles não abriram mão completamente das suas convicções anteriores, principalmente no que tange à salvação. Isso aconteceu também na evangelização dos bárbaros. Eles convertiam ao cristianismo, mas estavam muito presos ainda à religião antiga. Então, tentava trazer para dentro das primeiras igrejas ali a ideia ainda e os conceitos da sua religião. Então, aqui havia muita convicção ainda, muita coisa presa no judaísmo, principalmente no que se diz respeito à salvação. Então, eles entendiam que Jesus era o Messias. Esses primeiros cristãos que vieram do judaísmo, eles entendiam que Jesus era o Messias, mas que para essa salvação ser assegurada por esse Messias Salvador, eles precisavam ainda fazer a circuncisão orientada por Moisés, ordenada por Moisés, que era uma forma de se pactuar com o judaísmo, e eles precisavam também ter essa observância da lei de Moisés. Eles precisavam buscar cumprir aquilo ali. Então, o que você vai vendo aqui? Para essas pessoas, para um gentio ser salvo, uma pessoa que não era judeu ser salva, ela precisava ser batizada, mas ela precisava ser circuncidada e ela precisava estar alinhada com a lei de Moisés. Entendeu isso, esse pensamento? Esse grupo de pessoas ficou conhecido na Bíblia como judaizantes. Então, toda vez que você ouvir essa palavra judaizantes, está se referindo a esse grupo de pessoas que, a despeito de ter aceitado Jesus e como Messias Salvador, essas pessoas ainda estavam muito presas à aliança antiga, ao cumprimento da lei de Moisés. Então, para eles, quando uma pessoa aceitava Cristo como Senhor e Salvador, aquela fé no Salvador Jesus não era suficiente. Eles precisavam ter elementos do judaísmo para
concretizar que a pessoa foi salva. Esse grupo ficou chamado de judaizantes, ou então partido da circuncisão. Você vai encontrar esse conceito aí na Bíblia também. A gente vê isso hoje, pastor, algumas sombras. A gente pode ver sombras desse movimento judaizante em igrejas ditas cristãs. Né? São igrejas que trazem, por exemplo, não essa coisa de você ser circuncidado, não essa coisa de você ter que observar a lei de Moisés, mas símbolos de Israel muito proeminentes dentro da igreja. Então você chega na igreja, tem um bandeirão de Israel no púlpito, não é? Tem castiçais. Às vezes, antes de começar o culto, o sujeito pega um negócio que para nós parece um berrante, mas aquilo é um chofar. Né? E ele... E são símbolos de Israel. O pastor, às vezes, vai pregar, ele põe uma estola sacerdotal com as estrelas de Davi penduradas. Já viu isso? Isso é quase judaizante. Eles não têm essa coisa da circuncisão, não tem essa coisa das obras da lei, mas é carregado de judaísmo dentro do templo cristão e na pessoa do próprio pastor, tá? Então a gente vê muito, tem igrejas inclusive que tem arca, não é? Tem uma arca simbólica lá, tem todos os elementos da fé judaica. Esse grupo de judaizantes, eles perturbaram muito o trabalho da evangelização da igreja primitiva. Esse movimento, ele mostra a dificuldade que as pessoas têm de entender o evangelho. A dificuldade que as pessoas têm. Presta atenção numa coisa. Quem somos nós, brasileiros? Quem é você enquanto cidadão do Brasil? Olha a mistureba que a gente é. A gente é carregado da religião que vem da Europa para nós, os portugueses. Então nós estamos carregados de catolicismo. Um catolicismo que é misturado com um monte de coisa. Não é? A roupa do Papa representa um pouco a roupa dos sacerdotes do povo judeu. E tem uma mistureba de elementos ali do paganismo, do judaísmo, do cristianismo dentro daquela realidade que veio para nós. Depois, o português chegou aqui e quando o Cabral chegou aqui nas terras da América do Sul, qual foi a primeira palavra que o Cabral falou? Cheguei, Brasil, cheguei. Não é isso? E o que ele encontra aqui? O que os portugueses encontram aqui? Índios. Qual é a religião do índio? Animismo, misticismo. Nós somos a mistura disso. Por isso que para nós é tão difícil essa coisa de uma cruz vazia. Por isso que para nós é tão difícil essa ideia de uma fé sem símbolos definidos. Essa coisa de que você pode orar na sua casa, que a sua oração transcende o ambiente e que pode chegar no coração de uma pessoa que está muito distante de você. É por isso que nós temos dificuldade de entender que quando Jesus saiu do meio do movimento da sua cidade, que era um pouquinho mais baixa, e se refugiava nos montes, a gente tem dificuldade de entender que Jesus não estava indo para um monte para ficar perto de Deus. Ele estava indo para um monte porque ali era um lugar mais discreto, seguro. E na hora de ele ensinar sobre oração, ele não diz para a gente assim, olha, sai da tua casa, procura o lugar mais alto que você encontrar, sobe esse morro todo e lá você ajoelha e ora. É assim que Jesus ensina a gente a orar? Não, ele diz assim, ó, entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque é naquele secreto ali que Deus vai ouvir a sua oração. Olha a dificuldade, a diferença que nós temos de entendermos essas coisas. Por isso que é muito mais forte eu dizer para você, traz um objeto da sua casa que nós vamos abençoar. Então essa coisa da gente entender uma fé sem coisa de tocar, é só pelo sangue, é só pelo sacrifício. Isso é muito complexo para um povo tão místico como o ser humano. Então isso estava acontecendo aqui. Não é? A igreja primitiva, ela não tinha ainda, muitos aqui que estavam se convertendo, não estavam entendendo a questão do evangelho pela graça de Deus. Então, o que está acontecendo aqui? No capítulo 10, nós temos a narrativa da conversão de Cornélio. Esse homem foi o primeiro estrangeiro a aceitar Cristo e ser aceito pela igreja. Lembra daquela história de Pedro? Pedro está no lugar, vê um lenço branco, animais impuros, e Deus dizendo para ele, não torne impuro o que eu estou tornando puro.
pega, come, e Cornélio está tendo uma visão alinhada lá na casa dele, e o que a gente vai vendo ali? Deus quebrando paradigmas na vida de um homem que é um judeu raiz desse. Então, nesse episódio, lá do capítulo 10, Deus deixa claro para Pedro que não faz acepção de pessoas, e Pedro entende isso muito bem, porque ele diz nos versos 34 e 35 do capítulo 10, ele diz: então Pedro começou a falar, agora eu percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz aquilo que é justo. Olha só que coisa. Então, parece que para Pedro ali ficou claro essa questão. Mas isso que nós achávamos que era uma matéria vencida ainda não foi resolvida. Porque aqui nós temos uma crise no capítulo 15 em torno desta realidade. Parece que isso aqui tinha ficado claro e que a salvação era mediante só a fé em Jesus Cristo, mas isso não ficou claro. E a gente vê essa crise no capítulo 15. Então, depois desse dia do capítulo 10, lá com Cornélio, o evangelho foi para fora dos arraiais de Jerusalém. E uma das primeiras cidades que receberam a palavra do evangelho foi Antioquia. E Antioquia nasce uma igreja, então, missionária. E essa igreja envia dois grandes homens, que é Paulo e Barnabé, que a gente tem acompanhado nessa viagem missionária, e eles vão espalhando a semente do evangelho sobre toda a região da Galácia. Presta atenção nisso, a gente viu no mapa aqui, porque muito desses acontecimentos aqui, principalmente o que está sendo narrado aqui no capítulo 15, é que vai ser um material básico. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Antioquia da Psídia, aquela região ali é Psídia, mas tem uma região maior que envolve a Psídia, que é a Galácia, que não está aparecendo aqui no seu mapa, tá? Mas essa região toda aqui é a região da Galácia. É esse material do capítulo 15, olha só para você entender como que a Bíblia funciona. Esse material do capítulo 15, toda essa crise, é que é o material base para Paulo escrever a carta aos Gálatas. Então, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele está escrevendo para tratar desse rolo que está acontecendo aqui. Deu para pegar a visão aqui, gente? Ele está escrevendo disso aqui, tá? Então, ele vai usar uma teologia ocasional para tratar de uma questão que surgiu no meio do povo de Deus ali, tá? Então, o que aconteceu aqui, quando eles voltaram para Antioquia, depois de relatarem todas as coisas que Deus havia feito por intermédio deles, e durante o tempo que eles permaneceram ali em Antioquia, narrando essas coisas com a igreja, esses judaizantes apareceram por lá. Chegou uma turma lá. Ele está lá na igreja, aquela alegria que a gente viu, falando dos eventos missionários, de como Deus acompanhou eles em toda aquela viagem. De repente, chegam esses caras, não é? E o que eles foram fazer lá? Está aí no verso de número 1. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos. Talvez em algum momento pegaram a palavra, em algum momento, talvez que Paulo e Barnabé não estivessem tão presentes assim, enfim, ou deram oportunidade, porque a gente vai ver aqui que eles chegaram com autoridade apostólica e eles ensinam: se vocês não forem circuncidados como o costume ensinado por Moisés, vocês não poderão ser salvos. Então nós temos aqui a questão. Primeiro, eles precisavam ser circuncidados. Precisava ser desse jeito. Você sabe o que é a circuncisão? Algo muito doloroso. No Antigo Testamento nós temos um caso que o povo de Israel, por conta de uma de suas filhas, pede que um povo se circuncide para que ele pudesse ficar com aquela moça que o rapaz se apaixonou, mas havia violentado ela. E quando o povo está morrendo de dor lá daquela nação, o povo de Israel chega e toma tudo de assalto. Então era algo muito doloroso, né? Então tem que ser circuncidado, tem que cumprir a lei, não está explícito aqui, mas se você ler o verso 5, que nós não lemos, diz assim: então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Então tinha que obedecer à lei, e o terceiro ponto é: sem isso não haveria salvação para as pessoas. Essa era a teologia que estava sendo
ensinada naquela igreja. Ou seja, legal que você aceitou Jesus, legal que você foi batizado, mas isso não é suficiente. Você precisa de mais algumas coisas para ser salvo, ok? Para entendermos esse movimento, a gente vai precisar recorrer então aos Gálatas, como eu falei, que foi escrita para combater esse movimento. E essa carta percorreu essas igrejas que nós vimos no mapa. Todas aquelas igrejas que foram fundadas por Paulo ali receberam essa carta. Ela percorreu aquele lugar. Aqui em Atos, Lucas diz que alguns homens desceram da Judéia. Mas lá em Gálatas, diz assim, eu acho que está no capítulo 2, a partir do verso 11, eu não coloquei a referência aqui. Diz assim, quando, porém, Pedro veio a Antioquia, eu enfrentei ele face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, ou seja, ele estava comendo com a igreja. Ok? Quando, porém, eles chegaram, Pedro se afastou e se separou dos gentios, temendo essas pessoas que eram da circuncisão, judaizantes. Os demais judeus também se uniram a ele, a Pedro, nessa, o que está escrito aí? Hipocrisia. Olha o que Paulo está dizendo para Pedro. Você está sendo hipócrita, cara. Isso aqui é briga de cachorro grande, gente. Ok? Olha que coisa. Nós vamos desconfigurar aquela ideia de igreja perfeita aqui hoje. Amém ou não? Às vezes você vê um trelelê dentro da igreja e fala assim, como é que pode duas pessoas discutir dentro da igreja, gente? Olha aqui, ó. Tá? Isso é uma assembleia que está rolando aqui. Deve ser da primeira igreja batista começou o trelelê na primeira igreja batista de Antioquia. Migrou para a primeira de Jerusalém depois, né? Então veja bem. De modo que até Barnabé se deixou levar. Olha o Barnabé aí, que a gente tanto fala que ele é gente boa. Mas também rolou a hipocrisia do Barnabé aqui. Entendeu que Gálatas está escrevendo sobre justamente esse trelelê aqui, gente? Então, o que Paulo está dizendo no mesmo evento, do mesmo evento? Tá? Pedro estava presente, mas ficou intimidado. Ele estava lá, ele viu o movimento, ele já tinha vivenciado aquela situação com Cornélio, mas quando viu o pessoal chegando, e ele sabia quem era aquela gente, ok? Então ele pensou assim, opa, peraí, é melhor se afastar daqui um pouquinho, porque senão vão me crucificar aqui, né? Barnabé viu tudo que Deus havia feito, chegou a discutir um pouco a questão, viveu cada experiência com Paulo, mas também foi levado pelos caras, com medo daquele pessoal que estava chegando. E eles chegaram com uma possível autoridade apostólica, porque ele diz aí, Paulo narrando o mesmo evento, aí no verso de número 12, do capítulo 2 de Gálatas, ele diz, pois antes chegaram alguns da parte de Tiago. Ou seja, como eles chegaram dizendo assim, olha, nós viemos aqui, mas nós viemos com autoridade apostólica. Olha, Pedro já está aí, já pulou para o lado de cá. E quem mandou a gente vir é o pastor da igreja lá de Jerusalém, o Tiago. Então a gente está chegando aqui com autoridade para ensinar isso. E é interessante que no capítulo 15, verso 24, Tiago vai esclarecer essa questão. Quando ele diz assim, soubemos que alguns saíram do nosso meio, mas sem a nossa autorização. Olha só o que ele está dizendo lá no capítulo 24. Teve gente que saiu daqui da igreja de Jerusalém, chegou lá em Antioquia, disse que eu mandei, mas eu não mandei ninguém. E eles perturbaram, disse aí o texto, transtornando as suas mentes com aquelas coisas que eles disseram. Então o rolo vai ainda acontecer no capítulo 15 e Tiago já está esclarecendo aqui no verso 24 que ele não mandou ninguém para lá. Isso deixou Paulo enfurecido e aí começou uma calorosa discussão na igreja. Tá? Então para quem pensa que igreja é tudo love, desconstrói isso. Nós somos humanos e pecadores. E aonde há pecadores há o que, gente? Confusão. Então às vezes você tem uma assembleia dentro de uma igreja e às vezes aquela assembleia é calorosa. Mas não fica com aquela imagem, poxa, o Espírito Santo não está ali, aquela igreja as pessoas são carnais. Não é sobre isso. É que nós somos humanos.
E às vezes há divergências de ideias. E às vezes aparece realmente o que está aqui, hipocrisia. A hipocrisia às vezes toma conta do coração do sujeito, do crente, lá dentro da igreja, como aconteceu com Pedro e com Barnabé. Isso é possível de acontecer. Então nós estamos aqui em alto movimento do Espírito Santo e nós estamos vendo a humanidade dos apóstolos sendo colocada à prova ali. Então não se escandaliza com assembleias calorosas dentro de igreja, porque isso acontece. O culto é um lugar muito, vamos dizer assim, se a gente não vigiar, como dizem os nossos irmãos pentecostais, né, se a gente não vigiar, não souber realmente o que a gente está fazendo aqui, o culto pode se tornar um lugar muito perigoso. Foi num culto que Caim matou Abel. Foi no culto que Ananias e Safira mostraram o teor do seu coração hipócrita. É no culto que vai rolando essas coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que saber muito bem o que a gente está fazendo aqui nesse lugar, quem a gente é. Aquilo que o Ricardo estava ensinando aqui embaixo, nós fomos resgatados da escravidão do pecado e é onde nós fomos colocados pelo Senhor Jesus Cristo. Então, imediatamente aqui sai essa confusão, não é? E eles entenderam que precisavam reunir em Jerusalém para uma assembleia extraordinária para tratar desse assunto, tá? E a pauta era o seguinte, olha a pauta da assembleia. Irmã Aline era secretária, tá certo? Pastor aqui está lá presidindo a assembleia, pauta. O que a gente deve exigir com quem chega na igreja e diz, eu quero aceitar Jesus como o único e suficiente salvador da minha vida. Essa é a pauta da assembleia. O pastor está sendo muito flexível. O pastor está pegando, está batizando logo, ou então já está botando pessoa para fazer alguma coisa. Peraí, tal. Né? Começa a crise do negócio. Aqui, isso é o que está acontecendo aqui. O que a gente exige dessas pessoas? Ele pode continuar do jeito que ele está, as roupas dele, os costumes dele. Como é que a gente faz com essa gente que está chegando, tá? Então aqui começa um pequeno, vamos dizer assim, descolamento entre cristianismo e judaísmo. O cristianismo ele vai começar a descolar, não completamente, como por exemplo as igrejas reformadas no início da reforma ainda tinham um cheiro de catolicismo. Mas aqui você já vê um descolamento, tá? E aí nós vamos fazer de uma forma muito breve, nós vamos fazer algumas aplicações para nós aqui desse texto, tá bom? Preste atenção. Primeiro, eles exigiam a circuncisão. O que é a circuncisão e onde esse negócio começa? Isso vai começar em Gênesis capítulo 17 com a pessoa de Abraão. Quando Deus chama Abraão, coloca uma marca. Olha, isso aqui é uma marca de pertencimento. É uma marca de uma aliança entre Deus e Abraão, que se estendeu para toda a geração de Abraão. Então esse sinal era uma forma do povo de Israel ter sempre na memória o pacto que foi feito com Deus. Está no teu corpo, está na tua pele esse pacto. Você lembra disso, nem que seja pela dor. Escritos rabínicos antigos dizem que Abraão recebeu a promessa de que nenhum judeu circuncidado entraria no inferno. E eles diziam que Abraão estaria na porta do inferno para se certificar que nenhum judeu circuncidado entrasse ali naquele lugar. Então, para o judeu, a circuncisão tinha um valor intrínseco, ou seja, valor em si mesmo. É como se o judeu entendesse da seguinte forma: a circuncisão basta, ela é o fim, eu não preciso de mais nada para ser salvo. E Paulo, lá em Romanos capítulo 2, versos 25 a 28, ele desconstrói essa ideia. Lá ele deixa claro que não adianta muita coisa ser circuncidado exteriormente sem que haja uma circuncisão no coração, no interior da pessoa. Ou seja, não é a circuncisão da carne que vai operar a salvação, mas é a transformação do coração operada pelo Espírito por ocasião da fé na obra salvadora de Jesus Cristo. É isso que salva uma pessoa. Seria a mesma coisa se eu afirmasse para você que o batismo salva sem a pessoa estar convertida. Tem muita gente que faz isso. Ela põe a confiança da salvação dela no batismo. Ela faz do batismo a última extração do trem do desenvolvimento da sua fé cristã.
E o batismo, na verdade, é algo que está no percurso, mas ele não é fim em si mesmo. Então, essa era a ideia. Se a gente pudesse fazer uma analogia para hoje, era essa. Era a mesma coisa da gente começar a batizar pessoas, ou a pessoa entender assim, eu vou ser batizado porque fazendo isso eu estou sendo salvo. Ou aquela outra mentalidade, eu vou tomar ceia, já viu que no dia de ceia enche mais do que os outros dias? Eu vou tomar ceia porque a ceia, de alguma forma, vai me aproximar de Deus, vai trazer perdão para os meus pecados, vai me gerar algum tipo de graça. Isso é uma visão muito mística da ceia que não é bíblica. Então, isso aqui é o que está rolando, tá? Então, para eles era circuncisão. Isso tem valor. E Paulo vai desconstruir isso em Romanos. A gente não vai lá, porque a gente já estudou isso exaustivamente aqui na igreja. Segundo ponto. Eles deveriam cumprir a lei. Esse era outro requisito que, na visão desses judaizantes, era necessária para a salvação. Eles se orgulhavam de fazer parte do povo que recebeu da parte de Deus essas leis. Olha que chique. Imagina você dizer que você faz parte de uma igreja, né? Primeira igreja batista, um dia, nós estamos lá na igreja orando, segunda-feira de oração, meu irmão Rodrigo ali, o irmão Osto, conduzindo, de repente me baixa aqui o Miguel, o arcanjo Miguel, o anjo Gabriel, com um material e diz assim, isso veio do Senhor para vocês. Ensina isso geração, 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 geração. Nossa, gente, nós íamos tirar muita onda com as outras igrejas, não ia não? Imagina como que a gente ia ficar orgulhoso. Nossa, Deus nos visitou. Nós somos melhores do que os outros. E era esse o pensamento deles. Porque eles possuíam essa aliança com Deus e foi revelado as leis de Deus para eles. Eles tinham, então, nisso algo muito poderoso para suas vidas. Entretanto, ao que parece, eles não entenderam o espírito da lei. A lei de Moisés não salva ninguém, pelo contrário. A lei nos condena. Você vai ver isso em Romanos capítulo 3, coloca aí para nós, versos 19 e verso 20. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nós nos tornamos plenamente conscientes do nosso pecado. Ninguém sabia que era pecado até que a lei veio nos dizer, olha, isso aqui é pecado que você está fazendo. Eu jamais vou saber que atravessar a rua com um carro em alta velocidade no sinal vermelho, eu estou indo contra a lei. Eu jamais saberia que fazer essa conversãozinha aqui, pequenininha, aqui é contramão e eu sou fora da lei quando eu estou fazendo aquilo ali. Ok? Quem é que me disse que isso está errado? É o pastor? Quem é que disse? A lei. A lei diz para mim do meu erro. A lei diz para mim que eu sou um pecador. E aí, quando eu olho para a lei, eu entro em desespero. Porque ela é tão complexa e tão exigente que eu chego à única conclusão: eu não tenho como cumprir esse negócio. Por isso que eu atravesso o sinal no vermelho do trânsito. Eu faço isso. É por isso que eu passo na faixa de pedestre e não espero a pessoa atravessar. Porque eu tenho dificuldade de me adequar à lei. Isso é o pecado que está em mim. O pecado que está em mim me faz transgressor da lei. Então ela diz para mim, eu preciso de alguém que cumpra isso. Eu preciso de alguém que faça o dever de casa aqui correto. E ao fazer o dever de casa, ao cumprir essa lei, coloque o crédito na minha conta. Quem é que vai fazer isso, gente? Eu posso, por exemplo, já viu um caso que teve aí há pouco tempo, que o cara, eu não sei se era o filho da mãe, né? Que a mãe não passava na autoescola, o cara se vestiu de mãe e foi lá fazer a prova para ela. Alguém viu isso? Foi preso. O cara se vestiu de mulher e foi lá fazer a prova. Eu posso fazer isso? Minha filha estava tirando carteira de motorista, cadê ela? Tomou pau uma vez, 2, 3 vezes. Pai, me ensina a dirigir? Não, vou te botar dentro do carro. Primeiro, nós já estamos ficando fora da lei. Você não pode, meu carro não é próprio para isso. Já estamos fora da lei. Outra coisa, você tem que aprender lá, não é aqui comigo. Depois eu te ensino a dirigir, porque tirar a carteira de motorista não ensina ninguém a dirigir.
Tem muita gente com carteira de motorista aí que não sabe nem dirigir. Tem carteira e nem carro mais tem. Você aprende depois. Eu falei, o pai agora vai te ensinar o que é dirigir. Ok? Então, eu vou poder pegar lá e fazer a prova para ela? Não. Tomou pau aí um monte de vezes. Não vou poder fazer isso. Eu estaria sendo um fora da lei. Quem que vai fazer isso então? Aí vem Jesus e cumpre a lei na íntegra, vírgula por vírgula, tintim por tintim, morre na cruz do Calvário, isso é aceito. E Deus diz, olha, em Jesus eu pego esse crédito todo e boto na tua conta, pecador. E ele passa a levar aquilo que não era dele, ele põe na conta de Jesus todos os nossos pecados e erros, por não conseguirmos nos envolvermos e cumprirmos essa lei. Então ele coloca tudo na conta de Jesus e pega os créditos todos de Jesus e diz, pecador, é seu. Aí você amanhece, abre a sua conta, está lá graça, 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 tudo. O nome disso é graça, gente. Entendeu a questão, como é que funciona? Então, do que adianta ter uma vida religiosamente correta? É pela graça. É pela graça que nós temos a vida religiosamente correta. Não é ter a vida religiosamente correta para obter. É pela graça. Em sendo salvo, nós temos condições de nos voltarmos para a lei e vivermos ela pelo Espírito. Então é pela graça de Deus que eu tenho condições de olhar os 10 mandamentos e falar assim, nossa, isso é terrível, eu não consigo cumprir isso. Eu sou orgulhoso, eu sou cobiçoso, eu sou ladrão, eu sou isso, eu sou contraventor, eu não consigo. Eu tenho vários deuses no meu coração, eu não consigo. Mas o Espírito me devolve e lá eu consigo entender, então, como que eu devo fazer para que aquilo seja verdade para mim. Então, quando você vive a religião sem o coração estar em Cristo, isso só serve para fazer de você, com todo respeito, e de mim também, amém? Pessoas hipócritas. Ok? Pessoas hipócritas, ou seja, você apresenta uma vida espiritual externa, mas aquilo não condiz com o seu coração. A gente falava disso hoje na sala do Ricardo. Pequenas coisas. O pecado, ninguém derruba uma casa com um míssil caindo imediatamente. Embora lá na Ucrânia é assim, né? Mas normalmente são pequenas rachadurazinhas, pequenos pecadinhos que vão até que caem. Né? Então o coração precisa estar em Cristo. Depois eles vão dizer assim por último, sem a circuncisão e o cumprimento da lei, não há salvação. Ok? Escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versos 8 e 9, Paulo diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês. É um dom de Deus. Não é pelas obras. Por quê? Para que ninguém se glorie. Presta atenção numa coisa, meu irmão. Se você pudesse fazer alguma coisa para ser salvo, Jesus não precisava nem ter passado o que ele passou. Você resolvia o problema. Você sabe por que ele morreu lá naquela cruz? Porque você e eu não damos conta de resolver isso. Somente pela confiança na obra redentora de Cristo é que nós temos salvação. Não há outro meio. Tudo que uma pessoa faz por intermédio da religião precisa ser o resultado da sua salvação, e não o contrário. Se a gente pudesse falar de forma didática, o caminho da salvação seria mais ou menos assim. Consciência do pecado, aquele momento que a ficha cai, arrependimento, confiança na obra de Cristo, salvação, vida nova. E qual que é a evidência que tudo isso aconteceu? Serviço cristão. É a ponta do iceberg. Tudo isso é obra do Espírito no coração do pecador. Até Pedro e Barnabé caíram nessa armadilha. Talvez por medo de coação,
talvez pela política da boa vizinhança, talvez tentando manter a paz com todos. Então vamos dar uma... Não, peraí, não é bem assim, né? Mas Paulo tinha um espírito ousado, corajoso, forte. E depois de tudo que ele viveu com Deus, durante 2 anos missionários, ele não ia deixar isso barato. E o capítulo 15 se desenrola nessa direção. Amém? Como é que a gente conclui isso aqui, irmãos? Não se escandaliza se você presenciar uma reunião tensa dentro de uma igreja. Fica escandalizado com isso não. Ora, tá? Não é o ideal, mas pode acontecer. Nós somos pecadores. De vez por outra, alguém se perde em suas atitudes. Por isso que o pessoal fala que igreja é igual hospital, mas é igual hospital na ala psiquiátrica. De vez em quando, um que está tomando Rivotril esquece de tomar a sua dose adequada. E sai doidão aí fazendo loucura. Né? Isso acontece. A gente precisa ter coragem de confrontar uma pessoa que está com ensinos que podem confundir ou até mesmo pôr em risco os fundamentos da fé cristã. É por isso que eu estou motivando o Ricardo. A aula do Ricardo é maravilhosa, né? E quando fechar aí em outubro, no máximo talvez novembro, ele fecha um ciclo e eu queria encorajar você a fazer inscrição nessa classe. Você precisa saber os fundamentos da fé e precisa saber também ouvir quando alguém está distorcendo isso aí. E ter coragem para dizer, ô irmão, não é bem assim. Não é bem assim. É uma só fé, um só batismo, um só Deus, uma só visão, um só coração. Tá? Em último lugar, não faça nada para obter. Faça como gratidão, reconhecimento e dever por aquilo que você já tem em Cristo Jesus. Não vai pela via contrária que isso não vai dar certo. É pela graça e não pelas obras. Amém? Vamos ficar de pé então. Pai, muito obrigado por esta manhã. Aplica, Senhor, essa palavra no coração dos teus filhos. Que eles, ó Deus, sejam trabalhados pelo teu Espírito. Na direção de uma adoração verdadeira, pura, voltada para o Senhor. Nós oramos, ó Deus, confiante nisso, pois a igreja é do Senhor. E as ovelhas dessa igreja são ovelhas do Senhor, como eu também o sou. Em nome do poderoso Jesus é que oramos. Amém. Dá um abraço na pessoa que está do teu lado, chama ela para vir no aniversário.